Fala fera, tranquilo? Olha a gente aqui de novo para mais um vídeo de movimento harmônico simples. Hoje falando sobre pêndulos simples. Tem dúvida no conteúdo? Então já sabe, clica no card. Quer ir direto para os exercícios? Então clica no like porque esse vídeo merece. E se está chegando agora no canal, inscreva-se, ative as notificações e receba sempre em primeira mão o nosso material para vir aqui aprender comigo física. Vamos juntos! Você vai aprender física, eu garanto. Um pêndulo simples de comprimento L tem um período de oscilação T num determinado local. Para que o período de oscilação passe a valer 2T no mesmo local, o comprimento do pêndulo deve ser aumentado em... Fera, muita atenção porque essa questão é simples, mas tem a pegadinha da preposição. Como assim a pegadinha da preposição? Muito cuidado. Perceba que ele diz que o comprimento do pêndulo deve ser aumentado em... A gente vai já falar sobre isso. Ele diz que o período do pêndulo é T e aí ele quer que o período passe a ser 2T. Eu chamei o primeiro período de T1, T, e o comprimento que ele tinha de L. Nessa segunda situação, eu vou ter um comprimento L2 que eu vou chamar de X. Ora, se T2 é 2T, eu posso dizer que T2 é 2 vezes T1. E como a gente está falando de pêndulo, então eu tenho que o período de 2 é 2π vezes a raiz quadrada do comprimento, que L2 vale x, sobre a aceleração da gravidade. E isso é igual a 2 que multiplica o período T1, que é 2π vezes a raiz quadrada do comprimento, que é L, sobre G. 2π nos dois lados multiplicando, eu posso simplificar. Raiz quadrada dividido por G, eu posso simplificar. E aí eu tenho de um lado a raiz quadrada de x igual do outro lado a 2 vezes a raiz quadrada de L. Para tirar de dentro da raiz, eu vou elevar ao quadrado os dois membros da equação. E aí eu fico que raiz quadrada de x ao quadrado, que é módulo de x, atenção, a raiz quadrada de x ao quadrado dá módulo de x. Só que como o x é necessariamente positivo, eu posso escrevê-lo sem módulo. X igual 2 ao quadrado, que é 4, vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. A raiz quadrada de L ao quadrado dá módulo de L. Só que como L é necessariamente positivo, eu não preciso escrever em módulo. Então eu tenho que x é igual a 4L. Mas atenção, lembra que eu falei da pegadinha? A pegadinha da preposição é a seguinte: quando eu falo que alguma coisa está mudando de valor e uso a preposição a ou a preposição para, eu estou falando do valor final. Então, se a questão tivesse dito assim: no mesmo local, o comprimento do pêndulo deve ser aumentado para, aí esse é o valor final, 4L. Só que quando eu uso em ou eu uso de, eu ao invés de procurar o valor final, eu estou procurando a variação. Logo, quando a questão diz o comprimento do pêndulo deve ser aumentado em, eu estou falando da variação no comprimento. E a variação no comprimento é o valor final do comprimento, que é x, menos o valor inicial, que é L. Vai ser então, no lugar de x, 4L menos L, eu vou ter que aumentar em 3L. Se fosse para, seria para 4Ls, mas como é em, eu tenho que aumentar em 3Ls. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C, C de coisa fácil, fácil quando eu sei essa pegadinha aqui. Lembra, a e para tem valor final na jogada. Em e de
tem a variação. Cuidado! Dois pêndulos simples, A e B, estão oscilando no mesmo local. Enquanto A faz uma oscilação em 1 segundo, B faz 2. Pode-se afirmar sobre cada um dos pêndulos que... Fera, atenção! Perceba que ele diz que enquanto A oscila uma vez em 1 segundo, B oscila 2 vezes em 1 segundo. Ora, se A oscila uma vez, então 1 segundo é o período de A. Se B oscila 2 vezes em 1 segundo, então eu tenho 2 vezes o período de B em 1 segundo. Daqui eu já posso escrever que o período de A é 2 vezes o período de B. Simples assim. E aí, período de pêndulo é 2π vezes raiz de comprimento, L de A, sobre G. Do lado de cá eu tenho 2 vezes o período de B, que é 2π raiz quadrada de LB sobre G. Eu tenho 2π de um lado, posso simplificar com 2π do outro. Eu tenho aqui dividido por G dentro da raiz, eu posso simplificar. Eu fico então que a raiz quadrada do comprimento LA é 2 vezes a raiz quadrada do comprimento LB. Como eu tenho raízes quadradas, para tirar da raiz eu vou elevar ao quadrado os dois membros da equação, então esse 2 entra também. Como eu tenho uma variável aqui dentro, a raiz quadrada de L, isso ao quadrado, daria módulo de L. Só que L é necessariamente positivo, então eu não preciso escrever o módulo. Aí eu fico então que L de A é igual a 2 ao quadrado, que é 4, vezes L de B. Então eu posso dizer que L de A é o quádruplo de L de B. Mas isso é a mesma coisa de passar esse 4 dividindo e dizer que L de B é igual a L de A dividido por 4. Então, é a mesma coisa que dizer que o comprimento de B, L de B, é 4 vezes menor que o comprimento de A. Então, ou a resposta é que L de A é 4 vezes maior que L de B, ou que L de B é 4 vezes menor que L de A. E aí, eu quando vou para as alternativas, eu vejo na letra A que L de B, ou seja, o comprimento de B, é 4 vezes mais curto, menor, que L de A. Então, a alternativa correta que resolve o nosso problema é a letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A figura a seguir representa 6 pêndulos simples que estão oscilando no mesmo local. O pêndulo P executa uma oscilação completa em 2 segundos. Qual dos outros pêndulos executa uma oscilação completa em 1 segundo? Olha só, fera. Ele falou que o período do pêndulo P é 2 segundos. E ele quer saber qual dos pêndulos que aparece ali é de 1 segundo. Claro que você sabe que quanto maior é o comprimento do pêndulo, maior é o período. Quanto menor o comprimento do pêndulo, menor o período. Então, com certeza, será um pêndulo menor do que P. Então, 1 e 2 da figura já vão embora. Qual dos outros 3 vai ser? Ora, se o pêndulo P tem tempo 2 segundos e que eu estou procurando x tem 1 segundo, eu posso dizer que o período de x é metade do período de P. Tudo bem isso? Fácil, né? Porque aqui x é 1, P é 2, 1 metade de 2. Quando a gente escreve aqui, lembrando que o período é dado por 2π vezes raiz quadrada, atenção agora,
eu não sei qual é o comprimento de x, eu vou chamar simplesmente de x. Isso sobre g é igual a 1 meio vezes 2π raiz quadrada de L sobre G. Esse L de P eu sei que é 100. Tenho 2π dos dois lados multiplicando, posso simplificar. Tenho raiz de G dividindo dentro da raiz nos dois, então eu posso simplificar e eu vou ficar que a raiz quadrada de x é igual a 1 meio da raiz quadrada de L, que em centímetros dá 100. Para tirar de dentro da raiz, eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Atenção, quando eu faço a raiz de x ao quadrado, isso me dá o módulo de x. Só que como o valor de x é necessariamente positivo, eu posso escrever sem módulo. X é igual 1 meio ao quadrado, é 1 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz quadrada de 100 ao quadrado, dá 100. 1 quarto de 100 é 25 centímetros. Então, eu vou procurar o pêndulo cujo comprimento seja 25 centímetros. Olhando para a figura, o pêndulo que tem comprimento 25 centímetros é o pêndulo 5. Por isso que a alternativa correta é a da letra E, de eita, poxa, coisa fácil, né? Fácil quando a gente sabe o que fazer. Comenta-se que o célebre físico e matemático Galileu Galilei, ao observar a oscilação do lampadário da Catedral de Pisa, na Itália, concluiu tratar-se de um movimento periódico semelhante ao que hoje chamaríamos de pêndulo simples. Para tal conclusão, teria medido o período do movimento, utilizando como unidade de medida para o tempo seu próprio batimento cardíaco. Se considerarmos um grande pêndulo simples de comprimento 10 metros, oscilando num local onde a gravidade vale 10 metros por segundo quadrado e que a frequência dos batimentos cardíacos é de 86 batimentos por minuto, o período do movimento desse pêndulo seria de aproximadamente... Para calcular o período do pêndulo usando o tempo em segundos, a gente poderia calcular facilmente fazendo 2π raiz quadrada de L sobre G. Nos dados da questão, eu teria 2π vezes a raiz quadrada de L, que é 10 metros, sobre G, que é 10 metros por segundo. Raiz de 10 sobre 10 é raiz quadrada de 1, que é o próprio 1, vezes 2π, então eu posso ter 6,28, ou então aproximadamente 6,3 segundos. Isso quer dizer que cada badalado do sino tem aproximadamente 6,3 segundos. Só que a questão das respostas em batimentos. Aí olha só, montando aqui uma proporcionalidade entre tempo e número de batimentos, o texto diz que são 86 batimentos por minuto. Ora, minuto tem 60 segundos. Então, em 60 segundos, eu tenho 86 batimentos cardíacos. Qual o número de batimentos que eu vou ter a cada movimento pendular? Ou seja, a cada 6,3 segundos. Quantos batimentos cardíacos? 60 vezes N dá igual a 6,3 vezes 86. N vai ser igual a 6,3 vezes 86, tudo isso dividido por 60. Se aqui eu tivesse 6 sobre 60, ia dar 10 no denominador quando eu simplificasse, e eu ia ficar com 86 sobre 10, que dá 8,6. Como aqui é um pouco acima de 6, esse resultado dá um pouco acima de 8,6. O inteiro mais próximo, então, com certeza é 9. Então, a cada badalar, eu tenho aproximadamente
9 batimentos cardíacos. Então, o período contado em batimentos cardíacos seria igual a 9. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. Um corpo C de massa 1 vezes 10 elevado a menos 1 kg está preso a uma mola helicoidal de massa desprezível e que obedece à lei de Hooke. Num determinado instante, o conjunto se encontra em repouso, conforme ilustra a figura 1. Quando então é abandonado e sem atrito, o corpo passa a oscilar periodicamente em torno do ponto O, no mesmo intervalo de tempo em que esse corpo vai de A até B, o pêndulo simples ilustrado na figura 2 realiza uma oscilação completa. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, a constante elástica da mola é. Fera, presta atenção quando ele diz que o tempo que o corpo demora para ir de A para B é o tempo que o pêndulo vai e completa um período completo do movimento. Veja na figura que de A para B o sistema massa-mola faz só metade. O período seria ir e voltar. Já o pêndulo, enquanto a massa-mola faz só a metade, o pêndulo completa um ciclo todo. Logo, o tempo que o sistema massa-mola demora para completar o ciclo corresponde a 2 vezes o tempo que o pêndulo demora para completar o ciclo. O período do massa-mola é 2 vezes o período do pêndulo simples. Eita, Ives, por quê? Porque se o massa-mola vai de A para B e faz só metade enquanto a oscilação do pêndulo é completa, na volta de B para A, o pêndulo faz mais uma oscilação completa. Então, enquanto o massa-mola faz uma oscilação, o pêndulo faz 2, por isso essa relação. Lembrando que o período do massa-mola é dado por 2π raiz quadrada de m sobre k, e lembrando que o período do pêndulo, que aqui está multiplicado por 2, é 2π raiz quadrada de L sobre G, eu posso simplificar os 2π com os 2π, e como aqui está dentro de raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado. Cuidado agora. Se eu elevei o primeiro membro ao quadrado, todo o segundo membro precisa ser elevado também. Então, esse 2 aqui fora também vai ser elevado ao quadrado. E eu vou ficar então com raiz quadrada de m ao quadrado é módulo de m. Só que como m não pode ser negativo, eu não preciso colocar o módulo m. Sobre raiz quadrada de k ao quadrado é igual ao módulo de k. Só que k não pode ser negativo, eu não preciso colocar o módulo. Isso é igual a 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz quadrada de L ao quadrado, é módulo de L, só que L não pode ser negativo, não precisa botar o módulo. Sobre raiz quadrada de G ao quadrado é módulo de G, só que o G não pode ser negativo, não preciso colocar o módulo. Pronto. Então, para resolver essa questão, eu quero encontrar o valor de K, eu vou substituir o valor de M, o valor de G e o valor de L. Perceba pelo produto dos meios igual ao produto dos extremos que eu tenho K vezes 4Ls é igual a M vezes G. Então, o valor de K é igual a M vezes G dividido por 4 vezes L. Se a questão fosse literal, tinha acabado aqui. Aí era só procurar a alternativa. Como foram dados os valores, você agora vai substituir. Quanto é a massa? Quando você olha para a massa, atenção, a massa é 1 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é 0,1.
A gravidade é igual a 10 sobre 4 vezes o comprimento do pêndulo, que no desenho dá para ver que é 50 centímetros, passando para metros, dá 0,5. Então, o valor de K vai ser igual a 0,1 vezes 10 é 1, 4 vezes meio dá 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5 em unidades do Sistema Internacional, newtons por metro. Então, a constante elástica vale 0,5 newtons por metro e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, questão legal, tranquila, que você só precisava ficar atento a essa relação inicial e o restante, substituição de cálculo.